E boa noite, telespectadores da TV Cinec. Hoje, no nosso programa Mente Aberta, nós estamos com a psicóloga aqui, Elizabeth Victoretti, ou Beth Victoretti. Ela atua no hospital como psicóloga, mas em seu consultório, que ela não atua com o CRP dela, ela faz terapia floral, que é uma experiência que ela tem há mais de 30 anos, com tremendo sucesso, e por ver bons resultados com essa terapia, ela vai nos falar e nos contar um pouco dessa sua experiência com os florais de Bach. Os florais de Bach, eles são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde desde 1986. Tanto o Conselho Regional de Medicina quanto o Conselho Regional de Psicologia não reconhecem como técnica para aplicação disto no tratamento dos pacientes. Entretanto, nós sabemos que isso não deixa de ser uma técnica eficaz e de muito bom resultado nas emoções que os pacientes têm e apresentam. Por isso, nós estamos trazendo aqui, com a mente aberta que temos, a abordagem desse assunto extremamente interessante. Beth, seus boa noite inicial aí, pode... Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui e poder dividir algumas experiências, né, com um trabalho tão gratificante como é a terapia floral. Beth, quanto tempo dura um tratamento com a terapia floral? Nós não podemos precisar um tempo absoluto para o tratamento, porque, como nós sabemos, cada pessoa tem uma maneira específica para reagir aos tratamentos, tanto os tratamentos integrativos quanto os tratamentos alopáticos. Mas, em média, nós começamos com um resultado a partir de 15 dias. No terceiro mês, nós já temos um resultado bem gratificante para a questão que está sendo trabalhada. Apenas quando é uma questão crônica, aí leva mais tempo de tratamento. E você chama de questão crônica? Qual o caso mais crônico que você já pegou e tratou? As ansiedades e as depressões, elas costumam vir há muito tempo, né? Então, elas precisam de mais tempo para o tratamento. Certo. E o que é mais comum, assim, a procura pelo floral? O floral, eles são essências que atuam em todos os estados emocionais, estados mentais que as pessoas estão vivendo. Hoje em dia, em função do problema todo que nós estamos passando pela pandemia, existem muitos medos, existe muita ansiedade, porque, como eu costumo dizer, numa situação de crise, as questões pessoais são mais afloradas. E eu acabei de brincar aqui com uma amiga que o que você tem de bom melhora e o que você tem de ruim piora numa situação como essa, né? Então, nós temos muitos medos do que vai acontecer, medo de se contaminar, medo da morte. Nós temos tido muitos lutos que também precisam ser tratados. E a depressão tem aparecido muito também. Então, são muitas questões, realmente. E você trabalha com os florais de Bach somente? Ou você trabalha com outros florais, o californiano, o Minas Gerais, ou somente os florais de Bach em específico? Não, eu tenho a minha formação exclusiva com os florais de Bach. Uhum. Eu sigo os ensinamentos do Dr. Bach, apenas. Eu não estudei nenhum outro floral. Do resgate. Quando você usa o floral de resgate, que situações são mais comuns? São situações de trauma. Em questão de trauma, nós falamos tanto dos traumas físicos quanto dos traumas emocionais.
uma situação onde a pessoa perde o seu equilíbrio, não tem a capacidade de usar a sua inteligência emocional também, né? Situação onde a pessoa se sente perdida e ela precisa voltar para o seu equilíbrio novamente. Então, nós usamos essa essência do Rescue. E essas situações de trauma, nos casos que você atendeu, você poderia citar umas duas para nós, só para a gente entender? Fica meio difícil nesse momento eu lembrar de uma situação específica, mas são traumas que variam desde a perda de um animalzinho, que hoje um animalzinho é considerado como um ser muito importante, né? Uma doença, uma perda de uma pessoa, um acidente de carro, situações assim onde que a gente fica meio perdido. E você estava falando uma coisa interessante, que os florais melhoram o que está bem e piora aquilo que não está mal. É como se eles estivessem sensibilizando mais a pessoa? Não, eu disse que numa situação de crise, a gente sente que melhora aquilo que a gente tem de bom e piora aquilo que a gente tem de ruim. E buscando, olhando por esta forma, o floral ele vai equilibrar. Ele vai tirar realmente aquilo que está ruim, vai fazer com que a pessoa enxergue o que está acontecendo com ela, por que ela está perdendo o equilíbrio, e através da essência floral, ela vai buscar o lado positivo dessa situação que ela está vivendo. O floral facilita com que ela tenha insights de solução ou dissolve esse nó emocional que ela está passando. Ele dissolve esse nó emocional. Ele faz com que a pessoa olhe para dentro de si e compreenda o que ela está vivenciando. Uma das essências que eu gosto muito e que hoje em dia ela é muito trabalhada é uma essência que nós trabalhamos, o amor incondicional. É uma essência chamada Holly. O que o Holly faz? Ele transforma as nossas raivas, ele tira a nossa raiva. Mas como os florais trabalham na transformação da emoção, muitas vezes ele faz com que essas emoções fiquem mais nítidas, mais claras. Então, às vezes, dependendo da sensibilidade da pessoa, porque cada pessoa reage de uma forma ao tratamento, dependendo da sensibilidade da pessoa, às vezes essa raiva até aumenta. E aí a gente pensa, a pessoa, né, pensa, mas, poxa, isso está me fazendo mal. E nós dissemos, não está fazendo mal. Está fazendo com que você realmente entre em contato com a tua emoção verdadeira. Aí nós ajustamos a dose, às vezes até precisa de uma outra essência para fazer um trabalho mais, para equilibrar um pouquinho mais, talvez até um rescue. E aí a pessoa vai, aos poucos, eliminando aquela raiva e deixando com que o amor incondicional, com que o amor tome conta dela e ela tenha a sua mudança. E você trouxe aqui a caixinha com os florais, né? Sim. Você pode apresentar para nós? Sim, eu trouxe. Essa não é a caixinha original onde os florais são vendidos, porque, como eu trabalho com isso há mais de 30 anos, naquela época nós não tínhamos uma caixinha. E eu achei essa caixinha muito linda. São quantas essências florais? E adaptei para cá. Aqui nós temos, são 38 essências, uma para cada estado emocional, e o Rescue, que é a essência que nós usamos normalmente como uma essência de resgate. Né? Então, esses vidros, esses 38 vidros aqui, mais esses dois, eles formam o que nós chamamos de estoque. Aqui dentro tem a essência que vai ser diluída dentro de um vidrinho como esse.
Dentro esse aqui está vazio por acaso. Aqui nós temos o conservante do floral, e nós vamos colocar as essências que nós vamos usar para trabalhar o que é necessário para cada pessoa. Aí nós completamos esse vidro com água natural, e aí a gente rotula e está pronto o floral para ser trabalhado. E aqui nós temos uma essência para cada tipo de situação, para os medos, para as incertezas, para a sensibilidade das energias de fora. E para cada grupo de floral, nós temos várias essências para compor o nosso vidro, nosso floral. E no caso de depressão, qual floral aí estaria entre aqueles que poderia ser utilizado? Dentro da terapia floral, nós não tratamos o diagnóstico. Nós precisamos ver o que está levando essa pessoa à depressão. Qual o sentimento que ela tem com a depressão. E dentro deles, nós vamos buscar uma essência mais adequada. Uma essência muito comum, que eu gosto muito de trabalhar com situações de depressão, é quando a pessoa está muito angustiada, ela está se sentindo totalmente sem energia, com muito sofrimento. Nós trabalhamos o Sweet Chestnut, que é para um nível de tristeza muito profundo, né? Essa situação de pandemia que as pessoas estão vivendo, de ficarem presas em casa, de não poderem sair, que isso gera um aumento de ansiedade muito grande. Sim. Elas ficam presas, elas não podem, enfim, fazerem as coisas que estavam acostumadas a fazer. E que tipo de floral que poderia ajudar essas pessoas a vencerem esse momento e essa situação? Então, como nós dissemos, nós precisamos ver o que essa imobilização está provocando dentro da pessoa. Se isso está fazendo com que a pessoa sinta uma raiva de estar presa, nós podemos trabalhar com o Holly. Se a pessoa está numa situação de muita ansiedade, de pensamento repetitivo, o que vai fazer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, nós temos o White Chestnut, que é uma essência que trabalha os pensamentos repetitivos. Se a pessoa está muito preocupada com a influência da energia de volta das pessoas, do vírus que está pairando no ar, nós temos o Walnut, que é uma essência que trabalha a nossa sensibilidade às energias de fora. Se a pessoa está com medo de morrer, por exemplo, nós temos o Mimulus, que trabalha um medo específico. Se a pessoa está apavorada e não sabe do que ela tem medo, nós temos o Aspen, que trabalha um medo indefinido. E por aí vai. O que nós sempre precisamos fazer é entender o que a pessoa está sentindo. E nós vamos tratar o que a pessoa está sentindo. Eu li também que os florais aumentam os sonhos das pessoas. Isso é verdade? Sim. Como eu disse, os florais trabalham com a transformação das emoções. E, às vezes, dependendo da sensibilidade da pessoa, ela não consegue perceber o que está acontecendo à volta dela. E como aquilo precisa ser limpado, vamos dizer assim, do inconsciente dela, é através do sonho que ela vai fazer essa limpeza do inconsciente. E então os sonhos eles ficam mais nítidos. Às vezes a pessoa tem a sensação de que ela está acordada, que ela está realmente vivenciando aquela emoção. Eu só vou pedir os comerciais e a gente já volta para continuar esse assunto dessa parte do floral em relação aos sonhos.
Agora só falta você. Isso mesmo, só falta você para jogar no time da nossa amizade. Venha você também para a TV Cinec. Faça como milhares de brasileiros que assistem a TV Cinec. Junte-se a nós e faça parte da grande família TV Cinec. TV Cinec, sua TV web. E voltando agora aqui com a nossa entrevistada de hoje, que estava nos falando um pouco dos sonhos, né? Mas ela fez uma observação importante aqui sobre o tratamento dos florais de Bach hoje no Sistema Único de Saúde, né, Vete? Sim. Você trabalha lá e aonde você trabalha? Porque isso já foi uma autorização no governo Covas, que autorizou esse tipo de tratamento na rede. Então já está sendo feito, já está sendo implementado. Não no lugar onde eu trabalho. Certo. Depois da liberação da Organização Mundial de Saúde, do reconhecimento como o floral, uma das terapias integrativas e complementares, o Sistema Único de Saúde também já absorveu. Nós temos mais de 3.000 municípios onde esse trabalho já é executado. Ainda não no lugar onde eu trabalho, que eu sou funcionária do Estado e trabalho como psicóloga numa PSF, que é um posto de saúde da família, numa cidade perto daqui de São Paulo, que chama Biritiba Mirim, mas lá ainda não existe esse trabalho. E também, como psicóloga, eu não posso realizar. Eu poderia realizá-lo como terapeuta floral, como psicóloga não, que é o contrato que eu tenho. Nós já temos, ao todo, mais de 4.000 municípios onde as terapias integrativas já são absorvidas pelo Sistema Único de Saúde. Esse tipo de mal-entendido de alguns profissionais que aceitam o tratamento, outros que não compreendem ainda um mecanismo de ação que é mais sutil. Ele atua no campo mais da bioenergia da pessoa. Então, ele é menos massa e mais energia. Ele vai estimular o campo energético da pessoa, o campo do psiquismo. O psiquismo também é energético. O nosso pensamento é energia que chega, nós produzimos pensamento por ondas eletromagnéticas. O sol nos chega, queima a nossa pele, estimula os nossos melanócitos, nos toca e nós percebemos pela mudança de coloração da pele, porque é muito mais energia do que massa. E as pessoas não entendem, então, como é esse meu mecanismo biopsíquico que é extraído da planta para mexer com a emoção das pessoas. Assim também, se vocês fizerem um experimento aí na sua casa, coloquem 2 vasos de flores. 2 compradas, pode comprar meia dúzia de flores. Coloque 3 flores num vaso e 3 flores no outro vaso. Num vaso, você só diga palavras bonitas para essa flor. Você é maravilhosa, você é linda, eu adoro ver você, eu amo muito você. No outro vaso você diz assim, você é horrível, você é feia, eu detesto você, eu não sei o que você está fazendo aqui. Experimente fazer isso, deixem os vasos distantes um do outro. Após 5 dias, observem os 2 vasos. Vocês vão ver como até a nossa intenção e a nossa voz e a nossa energia influencia os vasos de maneira diferente. Gente, vamos acordar para o nosso campo energético, né? Já está na hora, a gente já está aí em tempo de entender o que os florais fazem no nosso organismo. E outra coisa que você queria falar, que você havia feito uma observação aqui, era a respeito de... O que você me falou mesmo, que você me chamou a atenção aqui? Eu tinha falado para você a respeito da implementação desse trabalho dentro da rede pública já.
Entendi. E que era realmente, na década de 30, exatamente entre 1930 e 1934, quando o Dr. Bach, que era um médico, né, que desenvolveu esse sistema, ele gostaria, era sonho dele, que esse trabalho chegasse até as pessoas de baixa renda, vamos dizer assim, porque ele não concordava, naquela época, com como eram caros os tratamentos médicos alopáticos. E ele entendia que cada paciente sentia a doença de uma forma diferente. E o que ele buscava no tratamento da terapia floral era tratar as emoções da pessoa em relação àquela doença que ela tinha. Porque a mesma pessoa, a mesma doença, em pessoas diferentes, ela se apresentava de maneiras diferentes, que era exatamente isso que você acabou de falar, sobre a emoção. Então, era um sonho do Dr. Bach que esse trabalho chegasse até a população de um modo geral. E é o que está acontecendo agora, né? Eu concordo, porque não existe doenças, existem doentes. Exatamente. É claro que a gente precisa catalogar, classificar, criar uma série de critérios para a gente ter um padrão. Mas isso não significa dar o mesmo tratamento para todas as pessoas, e muitas vezes a medicina também ela vai se encarecendo e vai deixando de atender necessidades de pessoas com menos poder aquisitivo que podem ter acesso a terapias mais simples e de grande eficácia, que é o caso do Florais. Eu concordo com você, com tudo que você falou. Acho que essa iniciativa para essas pessoas que têm uma outra percepção, uma outra forma de pensar, e as mulheres que são muito mais sensíveis no campo da afetividade, da emoção, elas percebem isso de forma muito mais consistente que os homens que são mais, vamos chamar assim, mais ogro, né? O homem é um pouco... A gente que é masculino sabe. A gente é mais ogro no campo dos afetos e das emoções. Por isso que muitas vezes a mulher consegue ficar sozinha. O homem não. O homem precisa de uma mulher, porque sem uma mulher ele não funciona. Com Já reparou? É verdade. O homem precisa da mulher, porque para ele funcionar emocionalmente, afetivamente, ele tem que ter a mulher. Senão ele não vai funcionar. Ele para. Ele vira um robô, ou ele é um avestruz, enfia a cabeça dentro da terra e acabou para ele. Né? É verdade. É assim que é, né? E é a gente por isso tem que a gente brinca, né? Que tem excursão de velhinhas, não tem excursão de velhinhos, né? É verdade, né? Quem está no turismo está atento a isso, né? Mas é verdade. Olha, Beth, foi um prazer receber você aqui, tá bom? Numa outra oportunidade a gente vai fazer o programa para a gente abordar essas mesmas terapias de uma outra maneira, com uma outra problemática. Foi um prazer muito grande receber você aqui. E eu gostaria que você deixasse aí para os telespectadores da TV Cinec o seu telefone, o seu contato. E ela também faz atendimento por telemedicina. Você está fazendo isso também, não está? Sim, sim. Uhum. Eu não fazia antes, eu comecei esse trabalho quando todo mundo ficou dentro de casa, né, em função da pandemia, e eu tenho conseguido perceber resultados muito bons com todos os meus pacientes, até quando tinha havido uma amenização da quarentena. Eu perguntei para alguns pacientes se nós poderíamos voltar para o consultório físico e eles me disseram que não, que eles estavam gostando muito do atendimento assim. E o que o atendimento online me possibilitou foi ter mais acessibilidade aos meus pacientes em outros horários. Eu tenho pacientes que estudam, que fazem faculdade fora, então
eles continuam comigo nos atendimentos. Isso tem facilitado muito a vida de muitos deles. Inclusive, uma paciente que foi internada semana passada, e ela foi internada bem no dia que seria o atendimento dela, numa sexta-feira, e no sábado à tarde nós estávamos fazendo atendimento, ela estava dentro do quarto do hospital. Uma coisa que normalmente nós não poderíamos fazer, né, num atendimento em consultório físico. Mas eu tenho, sim, conseguido perceber muitas melhoras com os meus pacientes através dos relatos deles, né, com relação a isso. Então, normalmente, no consultório físico, sou eu que preparo o floral para o paciente, mas, quando ele está distante, eu envio os florais que ele precisa fazer e ele pede para manipular numa farmácia, né? Então, eu tenho sentido resultados muito positivos através desse tipo de telemedicina. Então, deixa o seu telefone aí, o seu contato, né? Eu tenho, além do meu telefone, que eu vou deixar, eu tenho uma página no meu Facebook e tenho o meu Instagram. A minha página no Facebook está como Elizabeth Vitoretti, terapeuta floral. E no meu Instagram, como ele já era meu Instagram pessoal, que depois eu simplesmente modifiquei para o trabalho, @BethVitoretti. E o meu telefone é 11 9 9215 2862. É isso, então, aqueles que tiverem interesse no tratamento dessa terapia com floral, está aí a Beth, pode entrar em contato com ela, iniciar e ver como é que se sente com essa terapia bastante válida. Também gostaria de deixar aí o meu telefone, que eu não tenho deixado aqui, do meu consultório, é 2788-3889. É só telefonar lá de 9 ao meio-dia e da 1 da tarde às 5h30 da tarde, falar com a Cris, que é minha secretária, e agendar o seu horário. Tá bem? Então, o nosso muito obrigado e estaremos aqui na próxima semana. Estamos no sábado, às 20 horas. Nosso programa não tem entrado pontualmente às 20 horas no sábado. Estamos conversando aqui com a direção da rádio para corrigir esse problema. Mas aqueles que estão nos acompanhando no sábado à noite, fiquem atentos, né? Porque neste momento, já falei aqui com a direção da rádio, é entre 20 e 21, mas eles estão me garantindo que vão corrigir isso e o programa vai entrar pontualmente às 20 horas do sábado. Então, um grande prazer e até a semana que vem.